Que bom ter você comigo na Rádio Leveza. Meu nome é Andréia Janesek e eu amo buscar e compartilhar inspirações para levarmos uma vida cheia de contentamento e focada no que realmente importa. Todas as sextas-feiras vai ao ar um novo programa com aquele jeitinho de antigamente e recheado por músicas, leituras e reflexões que irão nos trazer aconchego e inspiração para um dia a dia mais leve. Então, pegue sua xícara de café ou chá, uma fatia de bolo e vamos sintonizar a Rádio Leveza. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um programa da Rádio Leveza. E esse programa levou algumas semanas para sair. Inclusive o tema, eu acho que tem muito a ver com isso que eu vivi na prática e agora vou compartilhar com vocês como uma forma de inspiração. Então, antes de mais nada, quero contar para vocês que eu coloquei, para quem não viu, lá no meu perfil do Instagram, uma enquete perguntando se vocês preferiam que o programa dessa semana fosse sobre a disciplina espiritual da oração ou sobre o tema de hoje, que é você não precisa dar conta de tudo. E assim, foi por bem pouquinho que o tema de hoje ganhou. E eu gostei dessa escolha de vocês, porque, como eu falei, eu vou falar sobre esse assunto a partir de algo que eu acabo de viver. E a disciplina espiritual da oração, então, vai ser o programa da semana que vem, de sexta-feira que vem. E o que eu vivi nesse último mês que me trouxe com mais clareza ainda essa ideia de que a gente não precisa mesmo dar conta de tudo, foi uma decisão difícil para mim de ter sido tomada, mas que foi tomada, que foi colocar minha filha na escola. Então ela já chegou na idade que é considerada obrigatória e eu estava muito, muito hesitante em colocá-la e fiquei assim por um bom tempo com muitas dúvidas e tal. E aí eu conheci uma escola que eu adorei. Assim, quando eu fui visitar, já gostei muito. Mas claro, né? Não estava vivendo aquilo na prática ainda, então ainda estava bem receosa. E aí, há exatamente um mês, acho que no dia 18, exatamente não, quase exatamente um mês, lá pelo dia 18 de fevereiro, por aí, ela começou. E todas as minhas expectativas foram superadas. Então, esse primeiro mês dela na escola, eu passei a maior parte do tempo ali junto dela, participando das atividades. E agora eu sigo participando de várias áreas ali da escola. E meu tempo, então, ele passou a ser dividido de uma forma diferente, né? Do que talvez eu imaginasse antes de ter essa experiência com essa escola, né? Então, meu tempo, o tempo em que ela tá ali com as coleguinhas brincando e tudo mais, não é um tempo que eu vou usar 100% para o meu trabalho, por exemplo. Não, é um tempo que também vai ser usado para estar ali participando de várias necessidades e várias funções que tem dentro da escola. Então, gente, por que eu tô contando tudo isso? Porque eu percebi, especialmente nesse primeiro mês de tantas novidades, tantas mudanças na nossa rotina, no nosso ritmo e tudo mais, eu percebi que se eu quisesse continuar fazendo
tudo exatamente como eu fazia antes, então continuar naquele primeiro período, né, a manter o podcast semanal, a fazer as postagens regulares no meu perfil do Instagram, a terminar o conto Riachos Tranquilos, enfim, se eu quisesse continuar todos os meus afazeres de trabalho e também na minha rotina na casa e tudo mais, eu iria ficar não só sobrecarregada e cansada, mas eu não iria de forma alguma conseguir viver aquilo ali, toda aquela novidade, todas aquelas mudanças com 100% de intenção, 100% de propósito, não iria. Então eu poderia falar, sabe o quê? Olha, vou me sobrecarregar nesse período, vou ficar cansada, não tem problema. Depois eu descanso. Mas não é só esse o problema. O problema não é só o cansaço. O problema também é que quando a gente toma essa decisão, então, de abraçar tudo, né, e não fluir conforme as diferentes estações e fases, a gente acaba correndo um alto risco de não viver aquilo ali que está acontecendo naquele momento, que naquele momento é o mais importante, com todo o nosso coração, vamos dizer assim. Então, eu decidi meio que assim, sabe? Nem foi uma decisão muito programada. Mas foi acontecendo e eu fui deixando nesse primeiro mês aí várias coisinhas de lado até conseguir reajustar a minha rotina. Então hoje o meu ritmo, a minha rotina, ela tá diferente do que estava, por exemplo, em janeiro. Porém, já estou conseguindo retomar algumas coisas, como, por exemplo, vocês estão vendo agora o podcast e outras coisas de trabalho, de casa. Então, eu achei ótimo o tema hoje ser que a gente não precisa dar conta de tudo, porque não só a gente não precisa, como a gente não deve. Se a gente der conta de tudo, a gente quiser e fizer questão de dar conta de tudo, a gente não vai viver nada 100% presente, sabe? E eu percebi assim muito claramente que é muito mais importante. Eu não queria usar a palavra importante, que é muito mais vivo, sabe? É muito mais vivo você fazer menos coisas, só que fazer essa lista menor de afazeres com 100% de entrega, 100% de coração, 100% de atenção, do que a gente achar que não, eu preciso cumprir 1001 obrigações que eu mesma inventei para mim, nem que eu não faça aquilo ali com toda a minha intenção e propósito. Bom, gente, eu tenho muito então para falar com vocês sobre isso. Vocês sabem, né? Eu sempre ali no Instagram falo, tive mudanças de ritmo e tal, mas nunca falo muito claramente o que. Então, deixando assim, né? Não é nenhum mistério, nenhum segredo. É isso, essa nova fase que eu tô vivendo, que a gente tá vivendo por causa da nossa filha. E conversei com algumas de vocês lá no Instagram por mensagem. E claro, com as minhas amigas, a gente conversa muito sobre isso. E é uma fase que, apesar, né, de ser estranho eu não estar com a minha filha 24 horas por dia, que é o que eu vivi por quase 5 anos da vida dela. Então, sim, por mais que eu veja muito claramente como ela tá felizinha, se divertindo, como ela tá animada com as novas amizades e tudo mais, eu sinto, sim, às vezes um vazio, eu sinto, sim, às vezes uma super falta, mas tô muito confiante e feliz com a minha decisão, que, como eu falei pra vocês, não foi uma decisão fácil de forma alguma, mas é engraçado como eu vejo assim que as coisas foram se encaixando e acabei encontrando algo que tinha muito a ver, que tem muito a ver com o nosso jeito, com as coisas de que a gente gosta, e tô muito feliz. Vamos lá, gente. Agora, então, antes de eu falar muitas ideias que me ocorreram ao longo desse mês,
sobre isso de a gente não precisar de jeito nenhum dar conta de tudo, eu vou ler para vocês, como sempre, um trecho de um livro, né? Quer dizer, como sempre não, às vezes eu leio newsletter, alguma outra coisa, mas hoje vai ser trecho de livro mesmo. Eu acho que eu não li ainda aqui na Rádio Leveza nenhum trecho desse livro que eu vou ler hoje, mas eu tô com uma certa dúvida, depois eu vou até olhar nos programas anteriores. Então o livro se chama A Pequena Pianista. Esse livro, deixa eu ver se eu anotei aqui no começo, que eu gosto de anotar. Não anotei. Às vezes eu anoto o ano em que eu li. Mas eu acredito que faz uns 5 anos, por aí, que eu li esse livro. E ele é lindo, lindo. É uma leitura muito assim, que você se sente dentro da história, sabe? E, inclusive, parece que vai ter uma sequência para esse livro. Ele é da Jane Hawking, que também é autora, né, da Teoria de Tudo, que eu não li. Mas parece que A Pequena Pianista talvez tenha uma sequência, ou talvez até já tenha essa sequência, e eu não saiba. E eu vou ler para vocês um trecho que, a princípio, parece que não tem nada a ver com o assunto de hoje, mas tem, gente. E eu vou explicar até por que eu vou ler antes de começar a leitura. Por que eu escolhi esse trecho? Esse trecho, vocês vão ver, que é muito contemplativo. Então, assim, ele traz muitas imagens e faz com que a gente sinta muitas sensações. E aí, eu escolhi justamente porque se a gente tem clareza de que a gente não precisa dar conta de tudo, isso significa o quê? Que a gente vai fazer menos coisas e essas menos coisas a gente vai fazer com mais intenção. E nessa vida mais desacelerada é quando a gente consegue ter esse tempo de contemplação, esse tempo de perceber o que está em volta da gente, esse tempo de realmente usufruir, desfrutar da nossa vida, né? Se a gente está na tal da correria para todo lado, a gente não desfruta verdadeiramente de nada. Então esse trecho aqui eu acho tão bonito porque ele me traz essa sensação dessa vida desacelerada, sabe? Então eu vou fazer para vocês a leitura em voz alta e na volta da leitura eu trago então algumas ideias que eu acho que todas nós podemos aplicar nas nossas rotinas para a gente ter então essa vida mais lenta, que é uma vida em que a gente sabe que a gente não precisa e não deve dar conta de tudo. Vovô entrou no quarto na manhã seguinte, levando uma xícara de chocolate quente e cantando a melodia de Half a Pound of Tuppenny Rice. Acorde, olhos castanhos. Ele colocou a caneca na mesa de cabeceira, abriu as cortinas pesadas e puídas, puxando ruidosamente suas argolas de latão pelo varão e revelando um céu cinzento e invernal. Ruth acordou pestanejando pela luz agressiva que feria seus olhos. Inspecionou o quarto. Ao lado de sua cama havia uma cadeira de vime e a mesinha com a sua caneca de chocolate. Havia um guarda-roupa alto no fim da cama, perto da janela. A única outra peça de mobiliário era uma pia de mármore com um fundo de azulejos verde escuro. Vovô observava pacientemente enquanto ela se situava. Vamos, mocinhas de olhos castanhos, beba seu chocolate e depois desça. Há algo esperando por você. Quando ele saiu do quarto, a reação de Ruth não foi beber seu leite com chocolate ou se vestir, e sim correr para a janela. Havia, de fato, muita coisa esperando por ela, embora talvez não fosse a isso que vovô se referira. Ela esperava ver paredes familiares por todos os lados e as costas de outras casas depois de um pequeno quintal.
Ruth ficou na ponta dos pés para olhar por sobre o peitoril da janela, mas perdeu o equilíbrio, espantada com a cena que seus olhos encontraram. Não havia uma casa à vista, a não ser bem longe. Ela espiou de novo. Abaixo da janela, um longo gramado se inclinava para longe da casa até uma cerca de madeira, além da qual havia um vasto campo arado. Os poucos sinais de habitação eram tão distantes do outro lado do campo que seus telhados se viam apenas como manchinhas vermelhas entre as árvores no limite do campo. Ao longo da cerca do jardim havia uma fileira de arbustos altos e árvores, agora nus e negros, e de cada lado do gramado corriam estreitos canteiros de flores, também nus e pretos, mas limpos e arrumados. A fronteira direita corria até o muro de trás da casa, mas a da esquerda chegava apenas a meio metro do gramado, porque o espaço mais próximo da casa era ocupado por um pequeno galpão de madeira, sobre o qual havia sido acrescentado um puxadinho caótico de teto de ferro corrugado. No meio do gramado havia uma elevação estranha, com um carrinho de mão nela. Duas pás se apoiavam no carrinho, o que significava que alguém já estava trabalhando no jardim enquanto ela ainda dormia. O chão frio do quarto, sem aquecimento, levou-a de volta à cama para beber seu leite com chocolate. Mas, de vez em quando, ela corria para a janela para se certificar de que a vista não havia desaparecido em um passe de mágica. Ela se vestiu da mesma maneira intermitente. Em geral, ela se orgulhava da sua habilidade para se vestir rápido e corretamente, afora o problema ocasional com um botão estranho. Mas nesse dia, ela se vestiu de qualquer jeito, de modo que quando conseguiu descer a escada íngreme e apareceu na porta da cozinha, os 3 adultos, sentados em volta da mesa, tiveram dificuldade de disfarçar o riso. Nan se levantou e foi cumprimentá-la com um beijo e um abraço. Bom, gente, então depois dessa leitura que traz bastante, né, essa sensação de contemplação, da gente perceber o que tem à nossa volta, eu vou falar para vocês o que eu percebi sobre essa ideia de que a gente não precisa, então, dar conta de tudo. Primeira coisa que eu percebi, e que eu tenho certeza absoluta que vocês percebem, é que a gente tem milhares, talvez, de coisas que a gente quer fazer. Então, a gente tem sonhos que a gente quer realizar, a gente tem planos que a gente quer concretizar, a vida traz muitas oportunidades que a gente quer abraçar, e temos também as demandas ali do dia a dia, né? Então, olha, terminei de limpar a casa, por exemplo, de arrumar tudo, mas aí eu lembro que tem mais alguma coisa que eu posso arrumar. Eu posso, sei lá, arrumar todos os armários por dentro, eu posso tirar os livros da estante e limpar um por um, eu posso ajeitar alguma coisa no jardim que está meio esquecida ali num canto. Além disso, para quem tem filhos, ai, quanta coisa a gente não pode fazer com os nossos filhos. Então, nossa, eu posso bolar uma atividade diferente, eu posso ler mais livros, então vamos fazer um passeio para uma biblioteca diferente hoje. Daí a gente já lembra que, ai, como é gostoso as crianças ficarem um tempo na cozinha. Então a gente tem 1 milhão de receitas que a gente nunca fez e que seria uma delícia fazer pela primeira vez. E isso vai indo, né, gente? Trabalho, nossa, quanta coisa de trabalho, que tem um e-mail lá que eu não respondi ainda, aquela mensagem que eu deveria ter respondido, mas ainda não consegui. Daí eu lembro de uma outra coisa que eu queria falar com alguém, de uma oportunidade futura de trabalho, e assim vai. Então, as demandas, oportunidades, sonhos e planos são praticamente infinitos. Sempre vai ter alguma coisa que a gente gostaria de fazer, que a gente gostaria de se dedicar àquilo, realizar, concretizar, enfim. Tanto coisas concretas e práticas, né, como os afazeres da casa ou coisas de trabalho, tanto as coisas que a gente quer fazer com a nossa família, cultivar com mais constância as nossas amizades e encontros com amigas. Gente,
enfim, eu poderia ficar o programa inteiro e até mais falando aqui sobre tantas coisas que a gente quer fazer. E alguma dessas coisas que eu falei são ruins? Não, nenhuma. Todas são coisas boas, todas são coisas frutíferas, todas são oportunidades legais, né? Ou todas são ideias que podem trazer momentos ali de criação de memórias afetivas, ou outras coisas que podem trazer um bom retorno financeiro e aí trazer mais tranquilidade para essa área da nossa vida. Enfim, sempre vai ter. Vocês aí, enquanto eu falava, devem ter se identificado com algumas coisas, já devem ter pensado em outras, né, que vocês mesmas gostariam de fazer. Só que, gente, se por um lado essa lista de vontades, desejos e coisas legais para a gente fazer e frutíferas é uma lista praticamente infinita, o nosso tempo, ele não é infinito, mas assim, uma amiga minha dá risada que eu fico falando de jeito nenhum, mas eu vou falar, o nosso tempo não é infinito de jeito nenhum, ele é finito, e não só ele é finito, porque a gente tem, uma quantidade de horas dentro do dia, dias dentro da semana, semanas dentro dos meses e assim por diante, mas a gente tem o nosso tempo de vida também, que aí a gente já não sabe dizer quantos anos a gente vai ter de vida. Então a gente não sabe calcular a finitude desse nosso tempo na Terra. Porém, a gente sabe que é finito também. Então, gente, se o nosso tempo... E o que eu estava falando, né? Não só ele é finito dessa forma que a gente percebe, olha, o dia tem 24 horas... Como, mesmo esse dia de 24 horas, essas 24 horas não estão ali para a gente ficar sendo produtiva, né, a cada minuto. Não. Uma boa porção desses dias, né, dessas 24 horas, uma boa porção delas é dedicada ao sono. E deve ser dedicada ao sono. Uma outra porção é dedicada ao descanso, de outras formas que não dormindo. E aí, quando a gente vai fazer as contas ali, né? Então, mas que tempo que eu tenho para fazer tudo que eu quero fazer? Meu Deus do céu! A gente vai ver que é pouco. Então o nosso tempo ele é finito e o nosso tempo ele é, de certa forma, bem reduzido para a gente colocar em prática, né, de fato, tudo aquilo que a gente quer concretizar. E o que isso significa, então? Significa que se a gente não reduzir a quantidade de coisas que a gente vai de fato fazer, a gente nunca vai ter essa vida desacelerada, em que a gente tenha tempo para viver de fato tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia. Só que, como que faz, né? Como que faz para reduzir? Como que a gente sabe o que a gente vai tirar, então? Quais são os sonhos que a gente vai deixar de lado? Quais são os planos que a gente não vai concretizar? Como que a gente toma essa decisão e fica tranquila em relação a isso? E aí, gente, eu volto naquilo que eu sempre falo, naquilo que eu sempre penso e naquilo que eu sempre procuro fazer, que é a importância da gente priorizar. Então, a importância das prioridades. Se a gente não tiver muita clareza em relação a quais são as nossas prioridades verdadeiras, a gente nunca vai conseguir reduzir essa lista infinita de coisas que a gente gostaria ou coisas que a gente acha que a gente deveria fazer. A gente nunca vai conseguir, porque das duas uma, ou a gente vai simplesmente continuar tentando abraçar tudo, e aí, claro, né, a rotina vai ser super corrida, a gente vai ficar super sobrecarregada,
etc. Ou a outra possibilidade é que, se a gente não tiver muita clareza das nossas prioridades, é capaz que a gente tire do nosso dia a dia justamente aquilo que a gente não poderia tirar, né? Então, que a gente se foque em coisas menores em vez de usar o nosso tempo naquilo que é maior, naquilo que é melhor, mais frutífero. Bom, gente, eu acho que o programa de hoje, no final das contas, se resume à importância do priorizar. E aí, como, né? Como que vocês vão fazer para priorizar? Como que eu faço para priorizar? Gente, não tem, infelizmente, uma fórmula mágica. Não tem. Inclusive, não tem uma receita pronta que funcione para mim, sempre. Não. Então, em cada fase, em cada estação da minha vida, eu vou ter que repensar tudo que é ou não prioridade, certo? Eu vou ter que remanejar quais são as coisas que de fato eu vou fazer nessa estação e quais são as coisas que eu vou deixar ou para o futuro ou que eu realmente não vou fazer. E aí, gente, parece, quando a gente pensa assim, a princípio, parece que vai ser muito difícil a gente deixar de lado algo que seja bom, algo que seja frutífero, algo que traz boas consequências para a gente. Parece que é muito difícil deixar isso de lado para se focar em outras coisas que são prioridades no momento. Só que quando a gente tem essa clareza mesmo, muito segura, né, do que a gente precisa fazer de fato, a gente acalma o nosso coração em relação àquilo que não vai ser cumprido. Eu já falei sobre isso algumas vezes. Quando a gente pensa nas nossas prioridades, é bem simples assim a gente pensar em tirar então do nosso dia a dia tudo aquilo que a gente sabe que não é bom. Então, não é difícil, né? Não vai exigir tanto esforço a gente tirar algo que é ruim pra gente. Então, por exemplo, o consumo excessivo de conteúdo, ficar muito tempo no celular, é mais fácil a gente tirar isso da nossa rotina do que a gente tirar algo que seja bom. Então, por exemplo, imagina que eu estou pensando nas minhas prioridades desse momento agora, certo? E aí, pensando agora, no mês passado, até então, eu tinha prioridades, né, pessoais, prioridades da casa, prioridades em relação à família, prioridades em relação às amizades, prioridades em relação ao trabalho. E aí, nesse primeiro mês dessa nossa nova rotina, eu tive que repensar todas essas prioridades, né? Porque, como eu falei para você, eu queria viver cada coisa que estava acontecendo com o máximo de intenção possível. Então, não daria para eu dar conta de tudo, certo? E aí, gente, coisas, então, ruins foram fáceis de serem tiradas, né? Então, coisas que estavam ali na minha rotina só roubando meu tempo mesmo, não eram frutíferas nem nada, tirei. Só que na hora de tirar, por exemplo, algo do trabalho, então, olha, eu vou ficar ali quase um mês sem novos programas da Rádio Leveza. Eu sei, os programas da Rádio Leveza são bons, gosto muito de fazer, sinto que traz inspiração para vocês e tudo mais. Então, é algo bom, mas ele precisava ser tirado naquele momento. Isso é mais difícil da gente fazer do que tirar algo ruim. Quando vocês estiverem pensando nas prioridades de vocês, pensem, em primeiro lugar, em tudo que é pobre, que faz parte da vida de vocês. Então, como eu tinha falado, né, uso excessivo de celular, amizades ali muito negativas e que vocês, né, andam cultivando com muita constância amizades que não estão sendo boas para vocês. Enfim, esse tipo de coisa são as primeiras que vocês vão tirar ali do dia de vocês e vocês vão perceber que não é tão difícil, mas vocês vão chegar ali na hora de pensar sobre essas prioridades, vocês vão chegar em algo bom. Como, por exemplo, para mim, era no mês passado a Rádio Leveza, algo bom que precisei tirar momentaneamente. Vocês vão
chegar ali a lugares em que vocês têm tarefas, afazeres e tudo mais, que vocês sentem que são sim coisas boas, mas que vocês sabem que ou momentaneamente ou eternamente vocês vão ter que tirar da rotina de vocês. E isso é o mais difícil, né? Porque são as coisas frutíferas. Porém, é mais difícil, gente, só no primeiro momento. Porque quando vocês estiverem vivendo essa rotina focada nas prioridades, essa rotina em que vocês têm muita consciência de que vocês não precisam mesmo dar conta de tudo, vocês vão ter mais paz mesmo no coração em relação a essas atividades e esses afazeres que no momento vocês realmente precisam deixar de lado. Certo? Mesmo que sejam coisas essencialmente boas. E aí, gente, o que eu quero deixar muito claro para vocês é que tem um esforço consciente, sim, nosso, então da gente realmente pensar ou fazer listas, escrever tudo aquilo que vai ser prioritário em cada fase da nossa vida. Então pensa agora, na fase que você está vivendo agora, na rotina sua agora, o que é de fato prioritário, o que precisa ser feito e o que você pode então deixar para o futuro, o que você pode pausar por algum tempo, etc. Você vai fazer isso conscientemente, mas, né, então é um autoconhecimento, vamos dizer assim. Porém, muitíssimo importante e mais importante até do que esse processo de autoconhecimento é vocês pedirem a Deus por esse direcionamento, pedirem para que ele guie os passos de vocês e direcione vocês pelo caminho que vocês devem seguir, né, pelos planos que ele tem para vocês. Então, quando a gente faz de forma constante essa oração pedindo por direcionamento, a gente vai tendo cada vez mais confiança e segurança de que as nossas decisões em relação ao que nós devemos de fato fazer em cada momento são decisões acertadas. Então, porque a gente tem esse direcionamento mesmo de Deus. E aí, eu recomendo que vocês comecem, então, o primeiríssimo passo fazendo essa lista. Se vocês gostarem de escrever, melhor ainda, escrevam nos mínimos detalhes tudo aquilo que vocês fazem, tudo aquilo que vocês querem fazer, tudo aquilo que está nos planos, todas as oportunidades que vocês acham que vocês deveriam abraçar. E aí vocês vão riscando um monte de coisas dessa lista. Por que vocês vão riscar um monte de coisas? Porque justamente vocês, em primeiro lugar, sabem que vocês não precisam dar conta de tudo. Então, muita coisa que você não vai fazer agora, talvez você faça no futuro. Muita coisa que você não vai fazer agora, pode ser que outra pessoa faça aquilo. Então, assim, não significa, né, a gente deixar de fazer algo, então que o mundo vai ficar carente daquilo porque a gente não conseguiu fazer. Não. Muitas vezes algo que a gente não pode agora, que a gente não vai dar conta agora, outra pessoa vai poder fazer. E às vezes vai fazer até de uma forma ainda melhor, ainda mais inspiradora. Então a gente pode ter essa tranquilidade. A outra razão para a gente poder ir riscando dessa lista de desejos, sonhos, planos, vontades e tudo mais, vários itens, porque a gente sabe do nosso propósito, que é viver tudo aquilo que faz parte da nossa vida, viver com a nossa alma, com o nosso coração. E de novo, né, gente, aquela oração que eu sempre falo para vocês, fazer tudo para a glória de Deus. Quando a gente pensa nisso, fica tudo mais fácil, fica tudo mais claro. E claro, né, a gente não vai querer fazer tudo para a glória de Deus na correria. Então, atropelando as coisas, sem prestar atenção. Não. Então, essa passagem bíblica, eu acho que ela resume tudo isso que eu falei no programa de hoje. Gente, quero tanto conversar mais com vocês, sabe, sobre como, de fato, priorizar os passos que a gente pode dar e
eu preciso pensar, né? Então, já pensando aqui, né? Nas minhas vontades, nos planos, nos meus sonhos, pensando de que formas eu posso trazer mais, de uma forma mais aprofundada esse assunto. Porém, seguindo o que eu falo, eu vou fazer isso respeitando o meu ritmo, de uma forma tranquila, de uma forma que leve em consideração as prioridades desse momento, mas quando tiver novidades sobre essa vontade mesmo de trazer uma inspiração maior para vocês, eu vou compartilhar aqui com vocês ou lá no perfil do Instagram. E se vocês tiverem ideias, quiserem compartilhar comigo, podem deixar mensagens tanto na caixinha do Spotify quanto nos comentários do YouTube. Podem me mandar e-mail, podem me chamar pelo Instagram, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Como sempre, eu vou deixar uma seleção de músicas para vocês. Desejo um final de semana, caso vocês estejam ouvindo na sexta-feira, um final de semana muito gostoso. Se estiverem ouvindo em outro dia, desejo para vocês um dia maravilhoso. Um beijo e até semana que vem.
we pause, breathing in deep until there's calm. Peace comes as we pause, breathing in deep until there's calm. Only I'll make still this weather in me. I breathe in, I breathe out, till my energy slows. Different meaning, expectations, they leave us deafened by pride. I will listen, find acceptance, a choice to actively love. Peace comes as we pause, breathing in deep until there's calm. Peace comes as we pause, breathing in deep until there's calm. Only I'll make still this weather. Only I'll make still this weather in me. Dear Marie, I hope you got somewhere to be. I've been floating out in space. I thought I'd write to you in case you felt alone, just like me, with this anxiety. Is it all a simulation? Ones and zeros in an empty basement. I wish I could be with you again, 'cause I'm lonely as ever, and I thought it'd get better. And I hope to see your face somewhere, 'cause I'm lonely as ever, and it doesn't get better. Fantasies, I've got fantasies that we're driving